Bem, eu vou conversar agora com o senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Ele está comemorando 30 anos de vida parlamentar, foram 5 mandatos de deputado federal e agora um de senador. Senador Paulo Rocha, é um prazer conversar com o senhor. Tudo bem? Prazer meu, Bona. Que bom vê-lo, jovem e cheio de vida. Ah, que bom, para nós Se todos. defendendo, se defendendo dessa pandemia, dessa situação horrível que estamos vivendo no nosso país. É. Senador, esse episódio recente com Lula é o renascimento do PT? Olha, eu te diria, Bona, que a situação política pós-golpe, pós-condenação do Lula, ela deve ser contada antes e depois da declaração de inocência do companheiro Lula e depois daquela famosa entrevista que ele deu para as redes. Eu acho que coloca, inclusive, a política brasileira em outro patamar, não é? O debate político, e a entrada dele não só é a recuperação, por isso que a briga nossa principal era pela inocência dele, mas, é claro, também o PT volta o protagonismo da disputa política no Brasil. Nós já tínhamos virado o ano de 2019 aliás, 20 para 21, já sendo protagonista. Veja a atuação dos nossos governadores no Nordeste, no enfrentamento da pandemia, o papel das duas bancadas, tanto do Senado quanto da Câmara, nessa questão de propor ao governo, ao país, saídas para o enfrentamento dessa crise, da política, da pandemia. Enfim, eu acho que o PT volta a protagonizar a disputa política no Brasil. Agora, senador, Lula não foi inocentado, apenas tudo vai começar do zero, não é verdade? E parece que esse tipo de informação não está sendo passado adequadamente. O senhor não acredita que o PT deveria pedir desculpas para o povo brasileiro? Olha, Bona, eu costumo dizer que nós somos de uma geração vitoriosa, mas nós somos de uma geração sacrificada. Vitoriosa porque foi a nossa geração, e o PT deu organicidade política a esta geração, que enfrentamos desde a ditadura militar. Vejam que há pouco tempo nós não tínhamos direito nem de eleger o nosso presidente da República, os nossos governantes. Foi a nossa geração que foi para a rua brigar. Se Bem, outros mundos modernos já tinham conquistado, nós conquistamos na época da Constituinte. Foi o movimento sindical, CUT, CONTAGRE, as FETAGRES, que fez o movimento Sem Terra, fez um movimento de pressão para colocar na Constituição brasileira as condições de nós termos um Estado social para todos. E quando o Lula, em 1º de janeiro de 2003, recebe a faixa de presidente da República, aí o povo brasileiro, através das suas organizações, chamou para si a possibilidade de intervir nos destinos do nosso país. E aí foi o que o Lula fez. Fez chegar políticas públicas de dignidade e cidadania para o nosso povo. Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, mais médico, mais universidades. Só aí no Pará foram 3 universidades. Então, é lógico que nós erramos. E eu te diria, assim, muito francamente, que o nosso erro foi naquele episódio que apelidaram de mensalão. Mas vocês estão vendo que também não existiu mensalão. Está aí aparecendo tudo que não existiu mensalão. Nós erramos porque nós fizemos o Caixa 2, que era, ao invés de declarar toda a dívida que nos sobrou nas eleições, a gente não declarou e teve que pagar por fora, buscando formas de pagar o chamado. Isso é Caixa 2. Acho que aí foi um erro nosso. Mas, no sentido da tua pergunta de pedir desculpas,
Eu acho que nós devemos esclarecer o que aconteceu. E a principal briga para inocentar o companheiro Lula era exatamente para mostrar para a elite brasileira e para o nosso país que nós não somos corruptos, nós não somos uma quadrilha, como nós fomos acusados. Nós ganhamos o poder. Eu virei senador da República e 5 vezes deputados federais, mas foi com muita luta. Saía por esse estado afora, organizando as oposições sindicais, construindo a CUT. Passei 10 anos fazendo isso. Senador, Né? o que aconteceu com a Petrobras? Não foi um erro? Ali é outra questão. Ali, eu estou dizendo que a justificativa que você está dizendo é que nós não somos corruptos, nem o PT corrupto, nem o PT uma quadrilha. Agora, é que existia corrupção, óbvio, existia, como já existiu em outros governos. Esse negócio da Petrobras vem de longe. Só que nós vimos uma forma de resolver isso com um processo democrático, construindo instrumentos, a lei de transparência, as ouvidorias, etc., para poder fiscalizar. É óbvio que uma empresa como aquela, onde são grandes os contratos lá, o menor contrato é de bilhões. Então, existia ali um processo, digamos assim, mas eu acho que é proveniente deste processo, digamos, o presidencialismo, que ainda tem, que é um erro na nossa democracia, um presidencialismo que tem que fazer composições políticas. E nas composições políticas, você tem para dentro do governo um conjunto de forças políticas que acaba se perdendo um controle deste ou daquele governante. Bem, senador, mas eu acho que nós estamos construindo... Pois não? Pois não? Desenvolvendo o seu raciocínio, ao mesmo tempo, os especialistas dizem que não há mais tempo hábil para a justiça impedir uma candidatura de Lula nas eleições do ano que vem. O PT já adota essa tese como verdadeira? Já está trabalhando em torno disso? É lógico que a gente não é tão ingênuo assim para dizer que está tudo resolvido. Você vê que, infelizmente, a nossa justiça brasileira está sendo submetida aos interesses políticos. Né? Foi o que aconteceu no julgamento do Lula. Antes de julgar, teve uma pressão. O famoso Twitter do general Vilas Boas, que pressionou uma das juízas, das ministras, a não votar na sua condição de concorrer às eleições. Então, as pressões políticas deste ou daqueles setores existem e as nossas instituições ainda são submetidas, embora sejam umas instituições democráticas fortes, mas são submetidas ainda a esses balanços dos interesses conforme o momento político do país. Então, nós não somos ingênuos assim. No entanto, o que se está dizendo é que, como as investigações voltaram, vamos dizer, ao juízo primário, ao juízo onde deveria ser feita a investigação, que é, no caso aqui, o juízo de Brasília, aí vai começar tudo de novo e não dará tempo, digamos assim, para que esse julgamento impeça um processo normal de julgamento democrático, que é o que a gente espera, né? Por isso, a certeza e a clareza da inocência do Lula, ele mesmo diz, ele não trocaria a sua liberdade pela sua dignidade, né? Então, ele, ao final, foi isso que ele fez valer, por isso ele dialogaria com o povo, dizendo que o Partido dos Trabalhadores não é um partido corrupto, não é uma quadrilha, e ele não cometeu que ele foi julgado e condenado.
Justiça brasileira, na sua última instância, deu a condição de a investigação que foi eivada de erros, de influências, de manipulação de provas, como objetivo a condenação era exatamente para tirá-lo da disputa política. Então, a condição dele disputar política voltou, porque ele foi declarado inocente, independente de que outras investigações comecem a ser feitas. E a gente espera que as investigações sejam feitas exatamente com aquilo que a gente conquistou na Constituição brasileira. O julgador tem que fazer o julgamento do que contém nos autos, a chamada prova dos autos. Não pode sofrer o julgador de pressão, quer seja de quem quer seja, da mídia, de general ou de partido político, etc, etc. O julgador tem que julgar aquilo que está nos autos. E, senador, visando essas eleições do ano que vem, os analistas dizem que o PT começa a abandonar a esquerda e se deslocar para o centro, já que, de acordo com as pesquisas, o povo brasileiro vai buscar o centro, ao contrário de deixar uma polarização, esquerda-direita. O senhor concorda? Não, isso aí não dá disso. Nós achamos que o momento para enfrentar essa situação que vive o nosso país, a ultradireita, não é nem direita, é a ultradireita que tomou conta do país, com essa visão negacionista, que o ódio é o que se prega na relação, não só na relação entre as pessoas. As forças democráticas têm que se unirem para poder varrer do nosso país esse processo neofascista que está acontecendo. Está aí a crise que está estabelecida no nosso país. Nega a ciência para combater o vírus, nega a política para combater a democracia, né? Tenta negar ou subverter a poder implementar um governo autoritário, que esse é o grande objetivo deles. Então, o que nós estamos dizendo é que chamados têm que se unir para impedir com que esse processo no país continue a partir de 2022. Agora, nós temos clareza que tem 3 forças políticas que sempre disputaram o poder no país. A direita, setores mais conservadores da sociedade, o chamado centro, democrático, liberal, etc., e tem as esquerda e centro-esquerda, que sempre disputaram. Esses 3 blocos estão divididos exatamente 1/3 ou 1/3. E ganha as eleições quem consegue aumentar o seu quinhão, seja de um lado ou do outro. Você vê que o Bolsonaro está fazendo isso. Ele está deixando de lado aquele discurso radical, que ele se elegeu assim, e agora está ficando refém do chamado Centrão, que o pessoal apelidou aqui, um grupo de partidos e de parlamentares que estão, principalmente na Câmara Federal. Então, esse toma lá, dá cá, de dar ministérios, etc., etc., ele faz parte já da sua estratégia de puxar esse centro para o lado da ultradireita. O problema deste centro aí é que eles ainda não encontraram um nome capaz de estar à altura tanto do candidato da esquerda, né? Então, eles têm que estar tateando. E o Ciro Gomes tenta se credenciar com esse grupo para lá, ando aqui com a chamada centro-esquerda e esquerda. Então, acho que a figura do Lula, ele cumpre também esse papel de unir a esquerda, a centro-esquerda e até o democrático. Senador, esses 30 anos de parlamento, o senhor começou até antes, que começou ainda no Sindicato dos Gráficos, passou pela CUT. Tem algo que o senhor gostaria de ter feito e não conseguiu fazer? O senhor já fez aí uma revisão desse período todo? Que é um período longo, hein? Olha, eu tenho 70 anos. Aliás, eu estou completando hoje 70 anos. Parabéns. Eu venho do interior de uma família muito pobre. E eu te diria que a minha grande vitória
foi que eu soube aproveitar as oportunidades que foi surgindo. E a primeira oportunidade para me sair daquela condição lá foi ainda garoto, com 10, 11 anos, um padre chamado Edmundo Igreja, de lá de Curuçá, passou por lá pela minha comunidade e como eu tinha terminado a 5ª série primária, que naquele tempo era assim, eu não tinha mais o que fazer, porque nem ginásio tinha lá. Aí ele convidou para andar com ele, ser sacristão. Bona, tu sabes, tu é muito ligado à igreja e principalmente à tua mãe, naquele tempo a gente rezava a missa ainda em latim. Imagino. Então, era esse momento. E aí eu fiquei andando com ele 1 ano e depois ele me trouxe para a Escola Salesiana do Trabalho, aí na Sacramenta, onde estava iniciando cursos lá de operários. E foi ali que eu me formei em artes gráficas. E me tornei um dos melhores profissionais da época, principalmente que estava saindo do chumbo para o offset. Tu sabe muito disso, tu é da área, sabe muito disso. Eu lhe conheci lá na gráfica, né? A gente discutindo impressão de cartazes políticos. Exatamente. E aí eu saí de lá e fui para a Grafisa, que era a maior gráfica do norte e nordeste do país, que era a gráfica que estava iniciando esse modernismo aí. E aí, a partir daí, eu me credenciei, digamos assim, com uma grande liderança nos gráficos, me tornei presidente do Sindicato dos Gráficos, e naquele período estava começando também o chamado novo movimento sindical, com a figura do Lula em São Bernardo do Campo. E aí, esse novo sindicalismo se articulou a nível nacional e construímos a CUT. E passei 10 anos construindo a CUT no Pará, e depois, já com nós já tínhamos concorrido à Constituinte, e aí, em 90, o pessoal já me lançou para candidato a deputado federal. E aí eu fui eleito deputado federal, numa chapa histórica aí, que o Almir Gabriel era o candidato a governador e o Raul Meirelles, que era do PT, era o candidato a vice. Foi nessa chapa que elegemos o Ademir Andrade senador e 4 deputados federais. Eu, o Valdir Ganzi, o Giovanni Queiroz e a Socorro Gomes. E, a partir dali, começou a nossa história, a nossa... Durante todo esse período, o senhor foi oposição, foi situação, agora voltou para a oposição. Durante todo esse período, o Pará reivindica o derrocamento do Pedral do Lourenço, o asfaltamento da Transamazônica, o desenvolvimento do Marajó, que tem o pior índice de DH do país, mas o tempo passou e tudo continua igual. Isso não lhe incomoda, não? Não diga que continua tudo igual, porque quando nós começamos, e quando o Lula ganhou as eleições, a Eclusa de Tucuruí fazia 40 anos. Foi o Lula que fez a Eclusa de Tucuruí. E, como provocação, tem que fazer o Pedral do Lourenço. E nós deixamos, inclusive, o Pedral do Lourenço já licitado, inclusive com orçamento. Só que a licitação passa 2 anos para resolver o problema ambiental, mas está iniciado. A Transamazônica existia desde a ditadura militar, inclusive, na época, o pessoal tinha um apelido lá de Transamargura. Foi o Lula que começou. Faltou asfaltar cerca de 200 mil, porque tem essa questão também ambiental, que a gente tem que respeitar. Tem terras indígenas, né? Então, é um processo muito demorado fazer esse tipo de obra na Amazônia. Como a BR-163, a Santarém-Cuiabá, mesma coisa. Nós deixamos, foi asfaltada agora, concluída agora. Ainda não foi concluída. É que o Bolsonaro tentou vender a ideia que ele estava concluindo, mas ele só asfaltou 50 quilômetros dos 150 que faltam. Entendeu? Está em processo de asfaltamento, mas ainda não concluiu. Então, essas obras aí, é verdade. Por exemplo, no Marajó, falta fazer muita coisa, mas não deixamos um plano
feito de desenvolvimento para o Marajó. Infelizmente, como era um plano que tinha que ser feito com o governo federal e governo estadual, teve uma dissintonia aí entre o governo federal, já na época da Dilma, e o governo estadual, que acabou não dando continuidade ao processo de desenvolvimento do Marajó. Mas muita coisa foi feita, muita coisa. Ô, Bona, antes só existia há 100 anos o FPA. Foi no nosso governo que transformou-se a UFRA em universidade. Sim, a UFRA é universidade, é verdade. Porque era faculdade, transformou em universidade, e lá no Baixa Amazônia foi criado o Unifespa, além do Instituto Federal, que transformamos a Escola Técnica em Instituto Federal, com ensino superior, que está implantada em cerca de 10 grandes cidades do Estado. E o Luz para Todos, que chegou para todo mundo? E o Minha Casa Minha Vida? Só em Castanhal, para lembrar aqui uma cidade e tal, lá tem cerca de 6.500 casas, apartamento e casas do projeto Minha Casa Minha Vida. Em Santarém foi inaugurado um verdadeiro bairro de 3.000 casas. Então, é claro que falta muita coisa para fazer no nosso país, mas a nossa preocupação maior e o nosso foco maior é exatamente impedir que haja esse retrocesso que está acontecendo no nosso país. O governo aí, depois do governo Temer, nós entregamos a economia do Brasil em 10º lugar, em 6º lugar, e com uma reserva de 470 bilhões de dólares. Está aí o país voltando para a 11ª economia do mundo e com toda essa crise que está estabelecida. E não venho dizer que foi a pandemia que levou para tudo isso. A economia do país já vinha cambaleando. Senador, 2019 para 2020 caiu 3,9% o PIB brasileiro. E como é que o país chegou nessa calamidade pública que hoje nós nos encontramos? Porque, primeiro, era um governo que nega. Não existe pandemia, é uma gripezinha. Ali resumiu a posição do governo, a visão que ele tinha disso. Depois, já vinha desmontando o sistema SUS. Nós montamos o sistema SUS com fortalecimento de infraestrutura lá embaixo, um monte de unidade básica de saúde foi construída, um monte de UPAs, colocamos profissionais lá nas comunidades, no programa Mais Médicos. Tudo isso ele desmontou. Cortou o orçamento do SUS, naquele primeiro momento, em 43 bilhões. Então, ele vem num processo de desmantelamento das políticas públicas que serve para o pobre, serve para os rincões do país. Aí, quando chega uma pandemia dessa e pega exatamente mais rápido nessas áreas, aí foi pego o governo com um sistema SUS desmontado ou enfraquecido. Neganismo da ciência, tanto que ele negou tudo, o protocolo, inclusive internacional, como outros países tinham enfrentado a pandemia. Vejam a China, onde começou, são 1 bilhão e 200 milhões da população. Eles isolaram logo lá a cidade onde começou, isolou e impediu de ir para as outras grandes cidades. Não chegaram a morrer nem 10.000 pessoas. Eu vi agora o senhor tossir, senador. 200 milhões de habitantes. Eu vi agora o senhor tossir, com 70 anos, o senhor já tomou as 2 doses, né? Não, já aqui chegou, aí está mais avançado as fases, mas aqui já tomei a primeira dose a semana passada, daqui a 15 dias. Mas essa tosse aqui, então, diferente daí, que é uma temperatura quente e úmida, aqui é quente e seco. Então, logo ataca a garganta, a gente tem que estar constantemente tomando água. Senador Paulo Rocha, o senhor será candidato à reeleição? É lógico que eu sou candidato à reeleição. Afinal, um partido não pode abrir mão de uma candidatura de senador da República num estado onde nós já governamos 8 deputados estaduais. Hoje nós só temos 2 federais e um senador. Então, o Partido dos Trabalhadores não vai abrir mão
da candidatura a senador. Mas, Bona, você conhece um pouco como é o PT? Não basta a gente querer, tem também que passar pelo teste interno do PT. Portanto, tem que disputar lá, porque também outros companheiros têm o direito de colocar o seu nome. Senador, eu agradeço essa entrevista, parabenizo pelos 70 anos de idade, bem vividos. Recomendo logo que o senhor busque a segunda dose da vacina para que fique tudo tranquilo. Parabéns pelos 30 anos de vida parlamentar e muito obrigado por esse momento em que a gente pôde conversar. E, bom, eu queria aproveitar esses espaços que sempre você nos concedeu, principalmente para nós do PT, né, para ter oportunidade de dialogar com o nosso povo, com a nossa gente, o que é raro para nós em determinados períodos aí. Então, eu te agradeço ter esse espaço democrático, dar oportunidade de a gente falar com o nosso povo e aproveitar para deixar uma mensagem, Bonana, de otimismo, de fé e de esperança, que apesar dos problemas dessa crise que se abate no nosso país, mas o nosso povo sabe como a gente já reagir nessa situação. Primeiro, no primeiro momento, é que todo mundo tem que se unir em defesa da vida. Portanto, brigar por vacina para todos é fundamental, mas como vai defender a economia do nosso país, porque cria a condição do trabalhador voltar a trabalhar, as empresas voltar a funcionar. Nós temos que agora reconstruir o país. Por isso que essa ideia de juntar as forças democráticas, homens e mulheres de bem, para a gente poder recuperar este Brasil. Esse Brasil tem jeito. Já deu demonstrações em todas as crises que passou. É só o nosso povo tomar consciência, retomar para si as condições de escolher bem os seus governantes, de escolher bem o rumo do nosso país. O que nós queremos é exatamente isso. Um país com toda essa riqueza, com todas as condições que tem de fazer, é só escolher bem os seus governantes para fazer dessas riquezas um desenvolvimento que crie oportunidade para todos, crescimento com distribuição de renda, geração de emprego, e aí a gente volta a adotar todos os governos, quer seja o governo federal, governo estadual e governo municipal, de criar as condições para fazer políticas públicas que cheguem à dignidade e à felicidade do nosso povo. Então, muito obrigado, Paulo, senador. Agradeço. Muito obrigado, parabéns. E até a próxima. Nós, principalmente por teu programa, que sempre provoca esses debates importantes para que o nosso povo perceba os rumos do país. Grande abraço. Abraço.